Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa passagem muito conhecida está em João capítulo 8. Tem esse versículo maravilhoso: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Só que quando Jesus trouxe isso, os judeus não entenderam muito bem. Eles falaram: peraí, Jesus, você está falando que essa tal verdade vai nos libertar, mas a gente é livre. A gente não é escravo de ninguém, a gente não está aprisionado. E Jesus mostra para eles que eles são sim escravos, que eles estão sim aprisionados, só que eles nem percebem. Ele fala: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, de cara aqui, Jesus mostra para a gente que se a gente comete pecado, naturalmente nós seremos escravos do mesmo. Nós viveremos uma vida escravos e aprisionados pelos pecados que nós cometemos. Como se de alguma forma o pecado que a gente comete, a gente alimenta ele e faz com que ele cada vez mais queira que nós continuemos cometendo esse tipo de pecado. Entende? E aí a gente acaba vivendo em função daquele pecado, alimentando aquele pecado e aquele pecado crescendo dentro de nós e fazendo a gente viver em função desse pecado. E esse é o primeiro ponto que Jesus traz. Mas agora vamos entender essa tal verdade que liberta, né? Que ele fala: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Para a gente saber exatamente qual é essa verdade, está no versículo seguinte: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O Filho aqui está em letra maiúscula. Se, pois, o Filho os libertar. Quem é o Filho? Jesus. Se Jesus os libertar, não é exatamente o que ele fala? A verdade os libertará? Ou seja, essa verdade que Jesus está trazendo é ele próprio. Vamos mudar agora, colocando Jesus no lugar de verdade? Conhecerão Jesus e Jesus os libertará. Maravilhoso. A partir do momento que você conhece Jesus, você naturalmente não vai viver uma vida com pecado. A partir do momento que você reconhece Jesus como sendo seu Salvador, você tem todos os seus pecados perdoados. E você passa a viver livre. Olha que maravilhoso. E corrobora exatamente com uma frase que Jesus nos trouxe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade falada aqui é o próprio Jesus. É o nosso Salvador. Conheçam Jesus. E Jesus vai libertar você do seu pecado e te livrar de tudo aquilo que você pode estar vivendo, que você criou para a sua vida. Porque, de alguma forma, tudo que a gente vive são consequências necessárias que precisamos de passar para a gente poder se render a Jesus Cristo, entregar a nossa vida ao nosso Senhor, reconhecer que somente Ele pode nos salvar, somente Ele é o caminho, somente Ele foi capaz de dar a vida por cada um de nós, miseráveis pecadores. Que vocês fiquem com Deus e que a verdade, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de nós. Até amanhã, se o nosso Senhor assim permitir.